Nós te agradecemos por esse dia abençoado que o Senhor nos deu. Pedimos, meu Pai, que a tua proteção, teu Santo Espírito e os teus conselhos estejam sobre nós. Nós invocamos a presença de Jesus, do Espírito Santo, para nos conduzir até o Pai e que o Senhor nos leve a uma dimensão mais profunda no conhecer da tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor nos leve, Senhor, a níveis mais profundos de arrependimento todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, continuamos a falar das obras, né, da santificação. Falamos a respeito dos pecados de ações. E agora nós vamos falar sobre os pecados relacionados à omissão. Então, veja, temos o pecado da palavra, ações, pensamentos, atitudes, né? E agora o pecado de omissão. O quinto pecado, ou a quinta coisa que nós temos que nos arrepender. Então, seria a obra de omissão. Abra aí Tiago 4:17. E é interessante, querido, que esse tipo de pecado normalmente é omitido, né? Já é omissão, né? A gente ignora. Tiago 4,17 fala sobre isso. Ele fala assim: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em oração, considere os seguintes pecados de omissão, então. Vamos lá. O que seriam esses pecados? Vamos referir Tiago de novo. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre essa questão. Ele diz assim, que aqueles que praticam e aqueles que consentem, ou seja, você não praticou, mas você consentiu nisso, você se torna tão pecador como quem praticou. Porque você está omitindo a justiça. Se olharmos para um olhar mais detalhado a respeito desse tipo de situação, a gente vai ver, por exemplo, na lei, na antiga aliança, né, na questão da lei mosaica, a respeito da justiça, que era olho por olho, dente por dente. E é interessante quando ele diz assim, se alguém fizer algo punível de morte e quem testemunhou omitiu, essa pessoa também vai morrer. Ou seja, ela passa também a ser tão culpada quanto aquele que fez. E isso tem se tornado, querido, uma questão um pouco difundida, quer dizer, muito difundida nos nossos dias. Quantos pecados que a gente fala assim, olha, eu não faria, mas também tenho problema com quem faz. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Não, eu não faço isso, mas também não vou falar nada com quem faz. Ou seja, você está omitindo tão quanto quem está fazendo. Você está sendo conivente com os fatores tão quanto aquelas pessoas que estão fazendo. Isso daqui eu acho que não deve ser feito, mas também quem quiser fazer, não estou nem aí. Então, irmãos, a gente acaba negligenciando a justiça. Por que as coisas vai mal? Vou colocar em todos os âmbitos. Porque o povo não se posiciona. O diabo ele conseguiu o diabo conseguiu fazer com que a nossa cabeça fosse passiva, porque isso é o pecado de passividade. A omissão é o pecado da passividade. E toda passividade, querido, não é de Deus. A passividade não vem do Senhor. O Senhor não é passivo. O Senhor é longânimo. Não confunda passividade com longanimidade. Não confunda passividade com bondade. Passividade é a pessoa procrastinada, que ela nunca reage. O longânimo, não, eu estou aqui. Como assim? Você está me irritando, mas eu estou sendo paciente, eu estou esperando aqui, quem sabe você se arrepende. Mas, meu irmão, se o negócio demorar muito e você continuar fazendo, uma hora o chicote vem. Né?
É mais ou menos assim, ou seja, eu vou tolerando, ou seja, eu vou sendo longânimo, eu vou te perdoando, mas vai chegar um momento que a vara vai ter que ser estabelecida. O Senhor diz muito isso, até que o limite do pecado não chegue. Né? Lembra quando o Senhor promete a Abraão uma terra e falou, olha, você vai herdar essa terra, porque o limite do pecado desse povo não chegou ainda, mas vai chegar. E quando chegar, meu irmão, a chapa esquenta. Então, nós temos que entender, não confunda passividade com longanimidade. Então, o Senhor, ele é longânimo. Agora, quando nós estamos falando da omissão, nós estamos caindo muito nesse pecado. Porque nós estamos sendo coniventes, ou seja, fazendo vista grossa a muitos pecados. Nós não faríamos, porém, não nos sentimos mal mais do que quem faz. Nós omitimos isso, nós fazemos vista grossa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar para a questão de igreja. Né? A gente vai citar alguns exemplos, mas eu estou entrando agora por um contexto cotidiano. Quantas vezes nós sabemos que os nossos irmãos de igreja estão fazendo coisa errada? Mas a gente fala, eu não sou o pastor. É o pastor que se vira com isso daí. Eu não vou falar nada, não. Eu sei que ele está fazendo coisa errada, mas não sou pastor da igreja. Você entende? Ou seja, é omissão. É omissão tão quanto. Se nós vivamos em família, imagine aqui, uma comunidade, nós vivemos em família. E de repente eu vejo meu irmão fazendo uma atitude errada. Olha o que a palavra diz. Se o teu irmão pecou contra ti, e como que meu irmão peca contra ti? Pecando contra o corpo. Se meu irmão pecou contra o corpo, ele pecou contra mim. Se ele pecou, vai e corrige. Se ele não aceitar, chama duas testemunhas e corrige. Se ele não aceitar, leva para a igreja. Então, entendendo aqui, seria o quê? Ó, irmão, presta atenção aqui. Cara, você está fazendo isso aqui, tá errado, mano. Não faz isso não. Ah, porque... Não, cara, tá errado. O cara não aceitou? Chega para um líder, para o maduro e fala, cara, o cara tá pisando no tomate aqui. Você entendeu? Ou seja, você vai passando. Mas se cada irmão corrigisse cada irmão, nós não teríamos tanto problema. Seja na igreja, na sociedade, mas por nós omitirmos os fatores, nós acabamos ficando sempre com um problema por causa da omissão. Então, o pecado da omissão, ele é muito, muito grave. Em João, capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Nada podem fazer coisa alguma. Perdão, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, há uma fórmula eficaz para permanecermos em Jesus. Esse é o estudo diário da Bíblia, da oração relacional. Então, grave bem isso. É impossível viver a verdadeira plenitude e poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária e íntima com Deus. Então, ao negligenciarmos esse tempo diário com Ele, estaremos também impedindo a purificação e o crescimento espiritual. Tragicamente, muitos crentes modernos têm comprado a ideia que não é bíblica, de que 2 ou 3 minutos diários de devocional é tudo que você precisa. Não, irmão. Todo dia você levanta, lê os 2 versículos da Bíblia, medita um pouquinho, pronto. É isso que Deus quer. Então a gente está criando essa cultura, né? Aí eu vou falar a mesma coisa. Irmão, todo dia você levanta, como uma colherzinha de arroz só, pronto. É tudo que o teu corpo precisa. Então, irmão, a gente está alimentando o nosso espírito de uma maneira muito pobre. Isso também é omissão. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui para a gente meditar. Você gasta um tempo significativo em oração e leitura bíblica diariamente? Mais do que 2 ou 3 minutinhos? Um outro ponto aqui. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você já fez uma lista de oração incluindo pessoas que você encontra quase que diariamente? Vendedor de loja, frentista, atendimento de posto, colega de trabalho, vizinho.
Você procura ser essa pessoa que tem esse hábito de intercessão? Terceiro, Efésios 4:8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Uma outra pergunta. Você está sempre buscando maneira de servir a Deus ou está contente em estar sentado e ser servido? Você sempre dá desculpa por não estar servindo a Deus através da sua igreja? Você se recusa a servir a menos que seja trabalho que apareça ou dê muita importância? Você quer todo mundo que trabalhe enquanto você permanece como um espectador e recebe o ministério dos outros? Você é preguiçoso e irresponsável com as tarefas que aceitou fazer? Você tem falhado em exercer o seu dom com toda a diligência? Ou seja, você está servindo o mesmo corpo ou você está omitindo o serviço? Um outro ponto, Romanos 6:14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hebreus 4:1. Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Então, uma outra pergunta. Você identificou as suas fortalezas espirituais e apossou dessa vitória completa em Deus? Você está determinado a vencer os pecados que continuam aflorando ou você está acomodado com eles? Isso daqui é um ponto, irmão, que a gente precisa pensar um pouco. Eu creio que a maioria de nós sabemos, nós sabemos que temos alguns tipos de fortaleza, mas nós estamos aceitando essas fortalezas como algo comum da nossa vida. Não, eu sei que eu preciso mudar nisso, mas tá, você está trabalhando para mudar isso? Não, eu sei que eu faço isso daqui errado, mas você está trabalhando para que isso mude na tua vida? Então vamos lá. Você identificou as fortalezas, está ativamente tomando posse da libertação e trabalhando para que isso aconteça na tua vida? Você está omitindo ou você está sendo ativo na igreja? No trabalho, na comunhão? Você está sendo ativo ou passivo na teu devocional, na tua vida cristã de devocional? Você está sendo ativo ou passivo em relação ao teu chamado? Então, queridos, nós precisamos, quer dizer, na tua intercessão, de orar não só por você, mas de orar também por pessoas. A questão aqui do pecado de omissão é ativo ou passivo? Você é passivo à circunstância e está deixando as coisas irem, ou você é ativo e está transformando as coisas? Todo passivo nunca transformará nada. Uma das palavras que eu amo da parte do Senhor é põe-te em pé, que eu vou falar com você. Toda vez, a maioria daquele ia falar, ele fala, coloca-te em pé. Por que ele diz isso? Não é um estado de ficar em pé sobre os pés, é um estado de ficar atento e ativo para ouvir uma voz e obedecer. Opa, peraí, o Senhor vai falar, então eu vou ficar atento e vou obedecer o que o Senhor está falando comigo. Porque o Senhor não vai falar simplesmente por falar. Todas as palavras de Deus vai cumprir, vai vir com um propósito. Eu tenho que estar ativamente disposto a ouvir essas palavras para continuar obedecendo. Então, irmãos, você está ativamente obedecendo a palavra do Senhor? Ou você é passivo, sempre olhando? E aquilo que eu falei, não, também, eu não concordo, mas deixa para lá. A gente tem vários pastores na igreja, né? E eu creio que, como aqui também, a maioria de vocês deve ser algum tipo de líder na igreja, né? E uma das coisas que eu mais percebi é exatamente isso. Quando as pessoas passam a ser passivas num tal ponto de, não, eu sou líder da igreja, mas não vou mexer com isso não, nem vou falar nada. Entendeu? Não é, querido, ser fofoqueiro, não é ser X1, né? Não é ser dedo duro ali, ficar. Não, é você ter o teu papel de liderança e não ser passivo a isso. Se foi entregue algo na tua mão, faça isso com excelência, em amor,
sabendo que o teu papel é sempre aproximar o corpo. Não é ficar sentenciando, porque às vezes você pega essa palavra, não, eu vou começar a arrebentar tudo lá na igreja. É X9, não é X1 não, não é X9. Mas eu vou pegar um negócio e vou fazer. Não, querido. Você vai aproximar o corpo. O teu papel é aproximar o corpo. É fazer esse meio de campo, não deixar as coisas acontecer. Você está sendo ativo ou passivo? Um outro texto, Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pergunta, você tem relaxado no exercício da sua responsabilidade no serviço cristão? Você prega toda a mensagem de Deus ou se concentra numa pequena parte? Você prega com ousadia contra todo pecado ou tem se retraído por causa do temor dos homens? Você tem medo de pregar contra alguns assuntos controvertidos, como aborto, divórcio, homossexualismo, esse tipo de coisa? Você diligentemente estuda a palavra de Deus ou está ficando preguiçoso? Um outro ponto, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Então, você está buscando a Deus fervorosamente para sentir mais a sua presença, o seu poder diariamente? Você tem falhado em aprofundar-se em sua experiência de oração e jejum? Você resiste à ideia de qualquer tipo de oração que lhe custe alguma coisa, ou seja demorado? O cara está demorando demais aqui para esse negócio da oração. E por último, Tiago 1:23-24. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Você frequentemente sente Deus falando, mas retarda a sua obediência? Preste atenção aqui, queridos. A gente tem uma maneira de Deus fala comigo, 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 e Deus fala comigo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que Deus está falando com você, você obedece? Quantas vezes eu vejo as pessoas falando isso? Não, Deus falou, mas, sabe, eu não fiz ainda, não. Gente, você não sabe o perigo que é isso. Toda vez que Deus não falou, é uma coisa. Mas se Deus falou e você não cumpriu, é rebelião. Quando Deus não falou para você fazer nada, é uma coisa. Mas quando Deus falou para você fazer algo e você não fez, é rebelião. Então, cuidado com esse negócio. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Se você não está disposto a obedecer na íntegra. Você entendeu? Você precisa colocar em prática, porque isso dá muito problema. Eu lembro de uma vez que isso na verdade me chamou muita atenção e eu tomei mais cuidado a pedir opinião. Eu lembro que uma vez eu liguei para o apóstolo e falei, apóstolo, eu tô com duas oportunidades aqui, eu tinha um carro e ia trocar. Eu falei, olha, dá para trocar por esse ou por esse? O que você acha? O que você me aconselha? Ele falou assim, troque por esse. Né? Porque eu fiz aqui uma pesquisa aqui, esse aqui, troca por esse daqui. Beleza. O que eu fiz? Troquei pelo outro. Então, o carro só me deu problema. Só me deu problema. Falei, meu Deus, como a gente é desobediente, gente. Né? Então, esse é o problema. A gente pede opinião e faz o contrário. A gente pede... Mas o que você acha que ele tem que fazer? Isso daqui a gente vive demais, né? Eu fico... Como diz, eu fico abobalhado com esse tipo de coisa. Apóstolo, me dá um conselho aí. O que eu tenho que fazer, irmão? Faz assim. Então tá bom, apóstolo, eu vou fazer desse jeito. Por que você me pede conselho, né? O que você está me pedindo? E às vezes a gente fica falando isso com Deus. Deus, fala comigo. Aí Deus fala, filho, faz isso. Não, Senhor, é muito pesado para mim, é muito difícil, não vou fazer, não. Então é como que Deus é doido, né? Ele não sabe o que está falando. Então a gente precisa obedecer de uma maneira muito severa a palavra do Senhor. Vamos
Vamos parar de ser omissos. Vamos parar, de simplesmente omitir fatos, porque aquele que omite é igual o que comete o pecado. Então, cuidado para omitir o serviço, a dedicação, a correção, a exortação, cuidado para omitir a tua intercessão, cuidado para omitir as coisas, amém? Que o Eterno te conduza para que você viva aí mais ou menos assim, que o Eterno te conduza para um tempo de olhar para dentro, queridos, nós precisamos olhar para dentro, que esses sejam dias de olhar para dentro. Estamos chegando em Pentecoste, e Pentecoste, como eu disse, não é um tempo do mover ou do movimento, é o tempo da transformação. Que o Senhor transforme você de dentro para fora, quebrando toda carga ou toda ideia grega romana da tua cabeça, colocando os princípios da palavra. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Espírito Santo te convença e que a palavra dele que está dentro de ti seja ativada. Em nome de Jesus. Shalom, queridos. Até daqui a pouco.